a BR-319. A BR-319 é que eu não tenho o costume de ser irônica, né? Mas eu me lembro que quando eu chegava no estado do Amazonas, a primeira pergunta que me faziam era sobre a BR-319. E eu sempre dava a mesma resposta. Se comprovada viabilidade econômica, ambiental, social e cultural, é assim que se faz o processo de licenciamento de um empreendimento. Agora mesmo nós tivemos uma reunião de governo, nessa polêmica de exploração de petróleo na Foz do Amazonas, e o governo tomou a decisão de que projetos de altíssimo impacto ambiental terão que ser vistos olhando ou para a bacia hidrográfica ou para a área de abrangência do empreendimento, a partir da avaliação ambiental estratégica. No caso da BR-319, com certeza, o trecho que é o miolo ali, não é, das duas pontas, Amazonas e Rondônia, precisa de uma avaliação ambiental estratégica. Mas por que eu estou dizendo que, né, se fosse ser irônica? Eu saí do governo em junho de 2008. Todo mundo falava e decantava a estrada e virou uma lenda de que era a ministra Marina Silva que não deixava fazer a estrada. O problema era a ministra Marina Silva que não deixava fazer a estrada. Eu saí em 2008. Se esse empreendimento fosse um empreendimento fácil, se esse empreendimento não tivesse altíssimo impacto ambiental, se esse empreendimento tivesse comprovado viabilidade econômica, social, ambiental, quando eu digo passando pela avaliação dos técnicos do IBAMA, sem que eles tenham que ser pressionados para A ou para B, e respeitada a sua posição técnica pelo presidente do IBAMA e pela ministra. Se fosse um processo fácil, é possível que já tivesse sido feito. Um outro empreendimento igualmente complexo, deputado, foi a BR-163. Quando eu cheguei no governo, a pressão era lá em cima. Conversando com o ministro Ciro Gomes, com a Casa Civil, começamos um processo de um plano de desenvolvimento sustentável para a área de abrangência da estrada. Trabalhamos durante meses a fio, 18 ministérios envolvidos, e apresentamos a licença, criando as unidades de conservação ao longo da BR, criando o Distrito Florestal Sustentável, fazendo um debate envolvendo comunidade científica, prefeituras, moradores locais, comunidades indígenas. Mesmo com a licença dada, ficou vários anos sem ser asfaltado. Sabe por quê? Porque nós conseguimos criar uma verdadeira barreira, uma muralha verde, para que não houvesse grilagem. E quando as pessoas perceberam que as unidades de conservação não permitiam a expansão predatória sobre a floresta, o consórcio que queria asfaltar, o consórcio de prefeito, começaram a não priorizar tanto nas obras do PAC. E hoje é preciso restabelecer o plano da BR-163 sustentável, para que de fato seja sustentável. Então, deputado, é um empreendimento de alta complexidade. Eu diria para o senhor, eu sei a demanda, eu sei o sofrimento que as pessoas têm com esse debate. Eu mesma vivi isso no estado do Acre. A ligação de Cruzeiro do Sul com Rio Branco, ela não é feita por rios, não existem rios para fazer essa ligação, só por estradas. E eu fiquei durante 4 anos sem poder andar na metade do meu estado, sob pena de ser linchada, porque eu não concordava que fizesse o asfaltamento sem estudo de impacto ambiental, sem demarcação das terras indígenas, sem a criação das unidades de conservação. Os outros 2 senadores, o governador, os 8 deputados, o governador Lei Cameli chegou a fazer um decreto
me proibindo de dar entrevista na radiodifusora. Disseram que eu estava dentro do avião da Varig e foram para o aeroporto de Cruzeiro do Sul botar pneus, botar trator para o avião não descer. Uma menina, numa comemoração, que tinha o nome de Marina, quase foi linchada. E meu amigo Braz, locutor da Rádio Verdes Florestas, que me deu a oportunidade de falar uma vez qual era a minha posição, por que eu era contra o asfaltamento, que eles diziam que as pessoas estavam morrendo, não tinham como ir, e era verdade. Não tinha como comprar os produtos, e era verdade. Tinha que se relacionar mais com o estado do Amazonas do que com o Acre, e era verdade. Mas o governador Lei Cameli queria fazer a estrada sem licitação, sem estudo de impacto ambiental, e eu escrevi uma carta para o presidente Fernando Henrique e disse que não era assim que se fazia. E aí virou a Marina é contra a estrada, é contra os doentes, é contra todo mundo. E não foi fácil, foram 4 anos, mas a gente tem que ser coerente. É muito fácil defender meio ambiente no ambiente dos outros. Difícil é defender meio ambiente no ambiente da gente. E foi isso que eu sempre fiz. Aprendendo com o Chico Mendes, que era um cearense seringueiro, aprendendo com a academia, aprendendo com meu tio mateiro, aprendendo com minha avó parteira, aprendendo com meu tio seringueiro, aprendendo que a gente tem que ter a ética. Não é a ética de conveniência, é a ética dos valores. Não é a ética de circunstância. Aqui eu defendo a sustentabilidade. Lá no meu estado não vou defender. Só foi feita a estrada quando foram cumpridos os pré-requisitos. E eu poderia perder a eleição para o Senado. Mas depois eu me elegi com o dobro. Por 2 vezes como senadora. E essa mancha eu não tenho no meu currículo de ter tido ética de conveniência.